Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os protestos da Sérvia, que estão acontecendo desde o final do ano passado até este momento. E é uma história complicada porque ela lembra um pouco a história do Brasil, né? A briga que nós estamos aqui, uma briga que parece totalmente infrutífera, por mais que a gente brigue, que a gente mostre os absurdos que acontecem, por mais que a gente mostre para o mundo o quanto que o STF está oprimindo a direita, está prendendo pessoas sem nenhum motivo, esteja deturpando o devido processo legal, por mais que a gente mostre isso, parece que nada acontece. Pois é, não é só com a gente. O negócio lá na Sérvia também está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Vamos entender o que aconteceu lá na Sérvia. A coisa toda começou com uma marquise que caiu numa estação de trem e matou 16 pessoas. Só que essa marquise era recém-montada e foi alvo de corrupção. Então, na verdade, o protesto do pessoal não é nem pela marquise, que você poderia entender que é um acidente, coisa e tal, mas pelo fato de que a corrupção no governo é endêmica. Igual no Brasil, né? Igual o Lula. Se bem que aqui no Brasil a gente não pode reclamar mais, né? Como é que a gente reclama de corrupção no Brasil agora? O pessoal elegeu o Lula, cara. Vocês não, né? Quem assiste o meu canal não fez isso, mas o brasileiro votou no Lula, cara, elegeu o Lula. Assim, acabou, a gente não pode reclamar de corrupção mais, né? Não podemos reclamar mais, mas enfim. Lá na Sérvia eles ainda podem reclamar de corrupção. E daí fizeram vários protestos aqui, e aí teve um monte de história. Cara, as histórias são realmente muito engraçadas, cara, são muito engraçadas. Porque é bem um esquema de burrice governamental completa. Essa notícia foi sugerida por Guapa572, Eu Odeio Flanelinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história da revolução lá na Sérvia, dos protestos enormes na Sérvia, está acontecendo desde o ano passado, já tem várias manifestações e coisa e tal, e eu confesso para vocês que mesmo eu não estava sabendo exatamente o que está acontecendo lá, né? É porque a gente fica muito ligado no que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Israel, que é guerra aberta e coisa e tal. Lá na Sérvia, é uma guerra aberta também, mas é uma guerra do povo contra o governo. E um governo que no início se dizia pró-Europa e coisa e tal, mas que se mostrou o principal aliado do Putin na região ali, continua oprimindo o povo do mesmo jeito, né? Bom, então a história é a seguinte, olha só, a coisa toda começou com esse caso aqui, ó, no dia 1º de novembro de 2024, numa estação na cidade de Novi Sad, é uma das principais cidades da Sérvia, né? A Sérvia é esse país aqui, é um país que não tem litoral. Belgrado é a capital da Sérvia e Novi Sad é uma das principais cidades aqui. E o que aconteceu? O governo tinha feito recentemente uma obra de uma nova estação ferroviária lá em Novi Sad, né? E daí, no dia 1º de novembro, recém-inaugurado, inaugurou poucos dias antes, no dia 1º de novembro, a marquise da estação caiu. Tá vendo aqui a marquise aqui, ó? A marquise da estação caiu e matou 16 pessoas. Uma tragédia terrível e coisa e tal. Mas aí o pessoal levantou, peraí, mas esse negócio acabou de inaugurar essa estação, como é que cai uma marquise? Uma marquise velha você pode até entender, aqui no Rio, volta e meia cai marquise aqui de prédio velho e coisa e tal. Isso aqui é uma marquise que tinha acabado de ser construída nessa estação ferroviária ali e caiu e matou 16 pessoas, né? E a suspeita principal era que foi corrupção. Ou seja, a obra foi contratada pelo governo com superfaturamento, aquele negócio todo. O pessoal usou material de segunda, terceira, quarta, quinta categoria para justamente fazer um negócio barato, e aí a coisa acabou causando a morte de 16 pessoas, né? É lógico que a revolta pela morte das pessoas é muito grande, mas o pano de fundo é a revolta com a ineficácia estatal, a ineficiência estatal, a corrupção, que é uma realidade de qualquer governo, né? Enfim. Aí começaram as investigações e começaram os protestos. O símbolo do protesto era a mão manchada de sangue, né? Para mostrar que o governo tinha mãos manchadas de sangue com esse negócio. Matou gente, a corrupção do governo matou gente, né? 13 pessoas foram indiciadas pela polícia como possíveis responsáveis por isso, estava tendo a investigação,
Só que a investigação foi enrolando, enrolando, por quê? Porque muitas das pessoas eram ligadas ao presidente da Sérvia, ao Vučić, e com isso nada avançava, né? Então eles começaram a fazer protestos enormes lá na Sérvia, né? Olha só, olha o tamanho do protesto, enorme protesto lá na Sérvia. Isso aqui em Belgrado, encheram as ruas de Belgrado com protestos muito grandes, realmente. Isso daqui, se não me engano, teve em janeiro, teve em julho, teve em março, teve vários dias esses protestos lá na Sérvia, protestos realmente muito grandes por ali, né? Mas nada resolveu. Vocês conhecem esse tema, né? A gente de vez em quando passa por isso aqui também, né? Aqui, ó, enormes protestos aqui, bloqueios de 24 horas e não sei o que lá. E lógico, a polícia começou em determinado momento, como eram muitos protestos, a polícia começou a agir de forma violenta. Começou a bater nos manifestantes, começou a jogar, né, bombas e coisa e tal, e piorando a situação, né? Aí aqui chegou no auge, que foi justamente no dia 15 de março, que foi o maior protesto de todos. Teria 500 mil pessoas. 500 mil pessoas num país que tem 6 milhões de pessoas, a população total da Sérvia é 6 milhões de pessoas. Olha a quantidade de gente, realmente muita gente lá na Sérvia, nessa manifestação, justamente demandando prisão para os corruptos e a realização de novas eleições. O Vučić, que era o presidente, que é o presidente, ainda é presidente até hoje, né, ele estava ligado a todo mundo que fez a corrupção, e então eles queriam que ele também respondesse na forma de novas eleições, né? A resposta do governo foi repressão, muita repressão, cada vez mais repressão e coisa e tal, muita polícia, e bater nos manifestantes e prender todo mundo, muitas prisões arbitrárias. Aqui, ó, protestos anti-governo grandes lá em Belgrado. Já há vários meses o pessoal está tentando evitar a principal demanda dos manifestantes, que era chamar novas eleições, né? Enfim, até aqui é um roteiro conhecido, né? Briga, protesto, manifestação contra manifestação. Aí, só que o que aconteceu, né? Teve esse grande protesto no dia 15 de março e coisa e tal. Isso chegou a sair em várias mídias internacionais. Eu lembro que eu cheguei a falar sobre isso lá no vídeo da Ucrânia, falando sobre esses protestos contra o Vučić. Mas depois disso, o assunto morreu. A imprensa internacional não falou mais nada. Isso é realmente um problema, né? Como ele fala aqui, tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra tem a guerra de Israel, tem um monte de outros problemas, a eleição do Trump. E meio que essa coisa toda ficou parada, ninguém falava nas manifestações lá na Sérvia, né? E isso faz a gente pensar a sorte que nós aqui no Brasil temos de ter o Trump do nosso lado. Porque a coisa que eles reclamam aqui é que a Europa, eles pediram ajuda à União Europeia, mandaram pessoas, fizeram uma delegação para ir no Parlamento Europeu e coisa e tal, pedir ajuda e coisa e tal, e o pessoal, não vamos interferir não, porque não vamos mexer com isso não sei o que lá, o problema é da Sérvia, e olha a dor de cabeça que esse pessoal tem, né? Mas aí o protesto se tornou uma coisa mais estudantil, né? Por quê? Porque depois de muitos protestos junto da população, meio que a maior parte das pessoas não consegue mais protestar, mas os estudantes continuaram protestando, parando com todas as universidades. Virou um protesto estudantil urgente por lá, né? E passaram a fazer também esse tipo de manifestação aqui, ó, em que eles interrompiam várias estradas na Sérvia, os estudantes fazendo caminhadas, interrompiam aquela estrada e coisa e tal. Por algumas horas, tá? Ou seja, não era uma coisa assim também de parar completamente o país, mas faziam protestos que causavam isso daí justamente para tentar sensibilizar o governo. Tá errado esse negócio, né? Aqui, ó, tem um mapa aqui de Belgrado com as várias interdições que haviam aqui de protestos estudantis em determinado momento aqui, né? Bom, de novo, e mais uma vez a polícia foi usada de forma violenta para bater nos manifestantes, bater nos estudantes e coisa e tal. Só que isso não estava funcionando, né? O pessoal fazia manifestação e não estava acabando com isso. Cada vez mais manifestação aqui em várias universidades e coisa e tal. Isso continuou ao longo do ano todo. Aí o governo teve uma ideia. O governo do Vučić, nessas alturas, já conversando com Putin, igual o Lula tem conversado com Putin, decidiu fazer uma PSYOP. PSYOP é uma operação de informação psicológica, né? uma coisa psicológica. O que eles fizeram? Eles arrumaram um monte de gente para dizer que eram estudantes
e que eram estudantes que estavam protestando contra os protestos dos estudantes, porque eles queriam estudar. Né? Então para pensar, né? Ou seja, você tem os estudantes que estão protestando, não estão fazendo aula, não estão parados nas universidades, toda coisa, protestando contra o governo. E aí um grupo de estudantes começa a fazer um protesto contra os estudantes que estavam querendo, porque eles queriam ter aula. Né? Beleza, assim, faz até sentido, poderia até fazer sentido, se você não olhasse quem eram os entre aspas, estudantes. Aí, ó, esses aqui eram os estudantes, tá vendo aqui? Ó? Um monte de gente na faixa dos 40 anos de idade, 50 anos de idade, coisa e tal, todos eles ligados ao partido. Isso aqui é uma imagem de coisa. Olha só, esse aqui é o estudante. Os estudantes que estavam lá protestando, porque queriam estudar. A gente que quer estudar aqui, os estudantes não estão querendo deixar a gente, e tá o cara aqui com o protesto dos estudantes. Botaram os caras mais novinhos na frente ali, mas tem o pessoal ali atrás que, pô, tá com uma pinta de muito estudante mesmo, né? Aliás, esse canal aqui, que é onde eu tirei essa ideia do vídeo, é o canal Vivendo Ironicamente na Europa. Cara, esse canal é muito bom. O cara é super gente boa, faz umas edições muito bacanas dos vídeos. Ele mora na região ali dos Balcãs, né? E, cara, aquela porra dos Balcãs ali é uma América Latina no meio da Europa, cara. A verdade é essa. É uma bagunça igual a gente aqui. E aí ele está descrevendo aqui justamente essa história do pessoal, né? Que se diz estudante, mas todo mundo da faixa dos 40 anos de idade, coisa e tal, e todo mundo ligado ao partido do Vučić, né? Então, muito estranha essa história. Mas para piorar a coisa toda, apareceu em determinado momento essa inscrição aqui na porta de uma escola, né? É o que está nesse caso aqui. Aqui está em sérvio, né? Eu não vou saber falar sérvio, mas o que ele explica aqui é justamente que está escrito aqui estudantes, está escrito errado. Então, o que acontece? O governo do Vučić queria criticar os estudantes, dizendo que eram estudantes que não sabiam escrever. Só que os estudantes 2.0, que eram os estudantes deles, né, escreveram estudante errado em sérvio. Né? Eu não sei sérvio, mas ele está dizendo aqui, faz sentido isso. Né? Ele explica aqui que está escrito com a letra errada. Essa letra aqui não é a letra correta. Aqui, ó, seria estudantes de volta para a escola. Né? E o problema é que, na verdade, aqui a letra é essa daqui, deveria ser essa daqui, a letra correta. Né? E aí criou-se um meme em cima disso. Dati é estudante de verdade em sérvio, só que estava escrito Čaši, que seria, né, escrito errado o estudante por eles ali, né? E lógico, isso imediatamente virou um meme lá na Sérvia, né? Students, não sei o que lá, o pessoal falando as idiotices que o pessoal estava falando lá, virou um meme todo próprio nessa história toda aqui, né? Enfim, essa coisa toda virou um símbolo, né? Botaram um prêmiozinho aqui, ó, pro pior conhecimento em cirílico, né? O pessoal sacaneando aqui, botaram o prêmiozinho aqui, coisa e tal. E aí começaram a chamar os estudantes, entre aspas, de 40 anos, que eram estudantes ligados ao partido do governo, de Čači, que é o estudante escrito errado em sérvio, né? E virou esse meme lá no negócio dos Čači, que eram os estudantes e coisa e tal. Cara, eu vou te falar um negócio, bicho. Faz todo sentido isso. É muita burrice esse tipo de coisa, né? E com isso, os protestos só continuavam. Só cresciam cada vez mais protestos e coisa e tal. E aí, em determinado momento, teve um grande protesto lá em que a polícia sérvia usou um canhão de som. Essa arma aqui é um canhão de som e que teria sido usado para atingir os manifestantes. Está aqui, ó, o canhão de som sendo usado, tá vendo aqui? Ó? Segundo diz algum dos estudantes, que é um barulho do inferno e coisa e tal. Tem a imagem aqui do pessoal no momento que o canhão de som é disparado, tá vendo? Calls are mounting. E repara, não dá para ouvir. Por quê? Porque é uma vibração de baixa intensidade, mas é uma vibração muito intensa. Então a pessoa que está ali no meio, ela não consegue ficar, ela sai correndo, né? E isso daqui foi o efeito, e muita gente ficou apavorada e coisa e tal, e é uma arma que é proibida na Sérvia e coisa e tal, e foi usada pelo governo para evitar esse tipo de coisa, né? E aí o mais engraçado é que o presidente da Sérvia, o Vučić, esse cara aqui, esse retardado mental aqui, falou que não usamos nenhum canhão de som e coisa e tal, que isso é uma mentira, que estão fazendo mentira e não sei o que lá. E em determinado momento ele chegou a falar
que se provarem que foi usado um canhão de som, eu vou abdicar, que vai ter eleição, que eu não sou mais o presidente, o primeiro-ministro da Sérvia, coisa e tal. E aí, poucas horas depois, o ministro do interior dele falou que usaram o canhão de som mesmo, não sei o que lá, coisa e tal. Só que aí ele falou, não, que não é verdade, que ele tá mentindo. Cara, uma lambança completa, né? O cara fez muita merda lá. O fato é o seguinte, depois disso, continuaram os protestos muito grandes por lá, e os estudantes começaram a focar nas redes de televisão. Por quê? Porque as redes de televisão eram todas favoráveis, a mídia tradicional socialista deles lá, toda favorável ao Vučić. Então, ou seja, as redes de televisão todas eram focadas pelos estudantes, e aí começou a ter mais briga com isso daí. O fato é o seguinte, as manifestações continuam até hoje, tem manifestações quase todos os dias lá na Sérvia e ninguém faz nada, né? A Europa não faz nada, diz que o problema é interno da Sérvia. A Rússia diz que isso é uma revolução colorida, comparou com o protesto da Praça Maidan e falou que não pode, que é um absurdo, que é a CIA que está botando pessoas para fazer a manifestação na Sérvia. Não, meu amigo, é um absurdo. O cara lá, a corrupção no governo, matou 16 pessoas, é por isso que as pessoas estão protestando. Não tem nada a ver com CIA, não precisa de CIA, não precisa de Estados Unidos, não precisa de nada, né? E aí é curioso, porque o pessoal começou a falar sobre soberania, né? O presidente da soberania, que não pode ter protesto e coisa e tal, e eles estão nessa etapa lá. A parte triste da coisa é que continuam os protestos lá e ninguém faz nada, né? Enfim, não é muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. Os protestos continuam, a gente vê um monte de arbitrariedade, todo mundo sabe que está errado, a imprensa continua lambendo o saco do governo e nada acontece. Esse tipo de coisa não é sustentável. Isso uma hora dá merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.